Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho do feudalismo. A gente trabalhou sobre a história antiga, falando da Grécia, um pouquinho de Roma. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho, retomar um pouquinho sobre o feudalismo que vocês viram lá entre o sexto e o sétimo ano do ensino fundamental. Assunto também bastante importante. Bom, falando um pouquinho da Idade Média. A Idade Média ela recebe alguns nomes, algumas nomenclaturas diferentes, além da própria Idade Média. Então ela é chamada também de Idade Medieval e Idade das Trevas. Bom, a Idade das Trevas, o nome dado no período moderno que estava se reerguendo pós dificuldades vindas do passado e, portanto, eles culpavam esses problemas que vieram descendentes da Idade Média, chamando-a de Idade das Trevas, o nome incorreto de se aplicar. Afinal, a administração ruína de um passado segue além de um período e não isenta o presente de aumentar as dificuldades. Então, traduzindo o que eu falei aqui para vocês, o que eu li agora para vocês. Quando a gente fala Idade das Trevas, é um nome que foi dado durante, pós esse período. No período lá na França, eles vão sofrer uma série de dificuldades, como vários países europeus que passaram pelo feudalismo e que estavam em crise e estava se reerguendo, né, trazendo ali o mercantilismo, o capitalismo de volta e estava sofrendo com uma série de dificuldades financeiras, sociais e políticas. E tudo isso eles vão culpar apenas o período da Idade das Trevas. O que aconteceu lá foi culpa da Idade Média, então é uma idade obscura, uma idade das trevas, então tudo é culpa deles, mas eles não levam em conta que há uma continuação de problemas financeiros também por uma administração, por uma sociedade, por uma série de coisas que vem desde da história antiga, desde da pré-história, que vem de vários anos que vão sendo arrastados. Então não dá para culpar um único período e dar a ele o nome das trevas simplesmente para explicar que a culpa é deles, não de quem está ali naquele momento, que às vezes até não melhora, mas piora a situação. Então é um nome errado, não se pode culpar o passado pelo que está acontecendo no presente. Você não pode usar isso como uma desculpa e hostilizar com um nome como Idade das Trevas, tá? Então, para a história isso não é correto. A Idade Média teve seus problemas e agora é hora da gente aprender com aqueles erros e passar a acertar e não simplesmente culpar ou repetir os mesmos erros. E por que a gente usa o nome de Idade Medieval ou Idade Média? Idade Média, a palavra média significa no meio, está no meio, entre dois períodos. Como assim? A Idade Média ela está entre o fim da história antiga e o começo da história moderna. Por quê? Porque ela vai ser responsável, ela vai pegar algumas características da história antiga e vai modificar algumas coisas que darão origem a uma história moderna. Por isso ela está colocada no meio, por ela ter algumas características antigas, transformar algumas coisas dessa ideia que vão ser responsáveis pelo surgimento da modernidade, das novas ideias modernas, da formação da industrialização, do surgimento da burguesia para isso. Então ela vai ser responsável por resgatar algumas coisas, trazer novos pensamentos que vão dar origem à Idade Moderna. Por isso ela está chamada de Idade Média, por ela passar por esse processo. Bom, agora falando um pouquinho aqui, só um minuto. A gente fala um pouquinho sobre o feudalismo. O feudalismo vem da palavra feudo. E o que era feudo? Era um pedaço de terra, era uma terra que pertencia a um senhor feudal. Aqui a gente não usa o termo terra privada, tá? Porque esses nomes vão surgir lá na frente, então a gente não pode atribuir para esse período. Era só terras de um senhor feudal, não uma, como a gente chama de hoje, propriedade privada. Bom, o que acontece? O feudalismo, primeiro, como é que surge o feudalismo? Tá? O feudalismo vai acontecer com a queda do Império Romano.
O que vai acontecer? Roma, como vocês aprenderam, Roma ela conquista enormes territórios, cresce demais e chega um determinado período em que ela não se consegue mais administrar esse território. Começa a surgir crises financeiras gravíssimas. Com isso, com esse enfraquecimento, povos não romanos, chamados de bárbaros, vão invadir e vão começar a saquear as cidades romanas. Então muitas dessas pessoas vão perder centenas e centenas de suas riquezas. Essas pessoas também têm propriedades rurais, então elas querem que aquela acontece, estou sendo roubada aqui, não tem condição de viver na cidade. Então elas vão embora para os campos, onde elas pegam suas terras e cercam através de altas muralhas. E depois elas acabam fazendo o quê? Elas acabam pegando e criando feudos, que eram o quê? Terras cercadas que pertencem ao senhor feudal. Então o feudo é o quê? São terras rurais que são cercadas por muros e que tem uma administração pessoal. E é o que a gente vai entender agora. E aí surgem os feudalismos, né? Surge o feudo, que é um conjunto de vários feudos que surgem a palavra feudalismo. Feudalismo que é um conjunto de feudos durante o período da Idade Média. Vamos entender o que eu estou dizendo. Tudo isso é muita informação, vamos com calma. Vamos falar do feudo. Nós já entendemos que com a invasão de não bárbaros, as pessoas vão para o campo, cercam suas terras com enormes muros e constroem sua vida própria lá. E o que isso quer dizer? Aqui a gente tem uma imagem de um feudo. O feudo, ele se torna uma propriedade onde quem administra, quem cuida é o senhor feudal, o dono de toda a propriedade. O senhor feudal, ele vai ser extremamente importante porque ele não depende de outros feudos para sobreviver. Tá? O que vai acontecer? Ele vai começar a doar terras. Então as pessoas que agora não tem mais camponeses para trabalhar, porque o senhor voltou para suas terras e ele oferece a eles um pedaço de terra. Vou te ceder um pedaço de terra em troca de sua mão de obra. Então um pedacinho de terra, chamado de manso. O que é manso? São as subdivisões que tem dentro de um feudo. Então, ele constrói um manso servil. Nesse manso servil, ele vai ter uma série de pessoas com que ele colocou ali para servir a ele. Essas pessoas vão viver ali como terras emprestadas em troca de uma série de leis que vai ser criada em cima desse feudalismo. Surge aí o servo. O servo, ele não é escravo, porém, ele está ligado àquela terra. Então, aqui, no manso servil, você vai ter uma série de servos. Todos esses servos, eles devem obediência ao senhor feudal. Todos eles trabalham no senhor feudal. 3 vezes por semana, eles vão vir aqui na terra do senhor feudal, cuidar das terras do senhor. Não há pagamentos. E no restante, ele pode, se ele quiser, trabalhar nas suas próprias terras, no pedacinho de terra que foi cedido para ele, e ali criar suas alimentações para sua subsistência, para sua sobrevivência. Então, isso era tudo trocas. Tá, mas por que eles não recebem? E a gente vai entender agora. O que é um feudo? O feudo, então, é uma terra cercada por uma muralha, por muros, contendo ali um senhor feudal. Esses feudos são autossuficientes, ou seja, um feudo ele não depende do outro feudo para sobreviver. Cada feudo é independente e cria sua própria política, sua própria forma de reger dentro do seu território. Ele vai ser ruralizado, ou seja, é totalmente rural, não há cidade. A mão de obra é servil, ou seja, é troca. Eu estou com um pedacinho de terra cedido, então por obrigação eu devo, em troca, servir o senhor cuidando de suas terras.
baixa monetização, ou seja, vai deixar-se de trabalhar, vai deixar-se de ter dinheiro para produção. Ou seja, o que isso significa? O servo ele não recebe dinheiro, e sim uma troca de um pedaço de terra cedida, ele vai em troca trabalhar para o Senhor. O Senhor vai também cobrar impostos dentro do seu feudo através de troca. Que troca do quê? De alimento. Então, dependendo de certas circunstâncias, você vai me dar uma porcentagem do que você produz. Então, tudo isso, o que é mais importante aqui é o que se produz, os alimentos. Então, não há monetização, não há pagamento, não há compra com dinheiro. Há algumas obrigações dos servos, tá? Como assim? O servo, ele tem algumas obrigações. Quando ele se torna servo, ele fica ciente disso. Algumas delas, corveia. O que significa a palavra corveia? Corveia, servo trabalha no nosso Senhor. Então, quando ele vai lá trabalhar para o Senhor, no mínimo 3 vezes por semana, no máximo 3 vezes por semana, ele tem que ir lá na terra do Senhor e cuidar das plantações, dos animais, para o Senhor, sem receber. Então, quando ele faz esse trabalho direto para o Senhor, a gente chama de corveia. Quando ele vai 3 vezes por semana, por obrigação, ter que trabalhar na terra do Senhor. Talha. Quando ele está nos pedacinho de terra que pertence a ele, olha que legal isso. Quando ele está trabalhando na sua própria terra, tudo que ele conseguir plantar, uma parte ele tem que dar para o Senhor. Como assim? Sim, é um imposto. Eu estou te emprestando, você está trabalhando para mim, mas aquilo que você trabalhar na terra que eu te emprestei, você também deve usar como um pagamento de imposto. Então, um pedaço do que eles produzirem ali também vai para o senhor feudal. Então, o senhor feudal não está perdendo nada, aliás, está ganhando muito. Banalidade. Óbvio que esse servo ele vai ter péssimas condições financeiras, alimentares, falando isso de questão ruralizada, ele não vai ter, por exemplo, ferramentas. Então ele vai sempre precisar pegar ferramentas emprestadas. O senhor vai emprestar de graça? Claro que não. Então toda vez que ele precisar utilizar um instrumento que pertence ao senhor feudal, é alugado. Em troca, ele tem que dar mais uma porcentagem daquilo que ele produzir no seu pedaço de terra. Formariagem. Quando o servo se casa, é mais uma pessoa que vai viver ali. Então ele tem que pagar o imposto pelo casamento dele. Ele tem que dar um imposto por ter casado. Então mais uma porcentagem que ele tem que dar para o senhor. Mão morta. Quando dentro daquela família de servos morre o senhor feudal, perdeu uma mão de obra, que é chamada de mão morta. Então vai ser enterrado e por isso eu vou ter que ser ressarcido. Então, mais um imposto que ele vai ter que pagar para o senhor feudal. Ou seja, se você pegar todos esses impostos que ele está dando para o senhor feudal, o que vai acontecer? Ele praticamente não vai sobrar absolutamente nada para ele. E enfim, sobra o tostão de Pedro. Por quê? Porque vai ser construído mais um manso, cada um da guerra, mais um manso, que é o manso clerical. A igreja é muito importante na Idade Média. Ela vai ser extremamente importante para apoiar o senhor feudal, depois para apoiar os reis lá na frente. E a igreja tem um poder grande de influência. Então todo o feudalismo possui ali uma igreja, possui a influência do clero. E aí você tem que pagar o imposto, que é o quê? O famoso dízimo, que era chamado de tostão de Pedro, que você tem que dar aí 1/3 daquilo que você produziu para o pagamento do seu dízimo, da sua salvação. Então isso é mais um imposto. Então a gente vê a dificuldade para o servo da vivência nesse feudo. No fim, vamos concluir como ficou o feudo com toda essa criação, com a vinda do clero, com a vinda dos servos, com o senhor feudal. Nós temos 4 mansos. O maior, óbvio, o manso do senhor, geralmente tem um castelo ali, porque ele vive no luxo, e a gente sabe o tamanho de impostos que ele tem.
Acha que ele não vai ter condições de construir um castelo, de viver no maior luxo enquanto os seus servos estão praticamente passando fome? Oh. Então temos um manso senhorial, nós temos um manso servil, que é um manso onde vive todos os servos, não é cada servo tem esse pedação aqui não. Todos os servos que vierem vão viver nesse mesmo espaço. Então, o pedacinho de terra que ele vai ter para plantar é cada vez mínimo. O manso clerical, o manso da igreja, e o manso comunal, onde todo mundo pode usufruir do manso comunal. Mas o servo, tendo que cuidar 3 vezes por semana daqui, e tendo que cuidar do restante aqui para poder pagar a igreja e poder pagar o castelo, né, pagar o senhor feudal, ele vai ter muito tempo para vir aqui? Não. Então, é assim que é dividido o feudo. Bom, agora a gente, né, falou como é a questão financeira, como é a questão econômica ruralizada através de produções, apenas dentro dessas regras que a gente falou agora. Né, o servo trabalhando, ralando para trabalhar e pagando uma série de impostos, que é o quê? Parte daquilo que ele mesmo produz. Mas como que era dividida a sociedade? Através de uma pirâmide social. Tirando aqui esse rei que não existe, nesse momento, eu não tinha outra pirâmide social para mostrar para vocês, quem está no alto da pirâmide é o clero, é a igreja, porque Deus está acima de tudo, Deus é o mais importante na Idade Média. A igreja vai defender isso, vai implementar isso através dos ensinos, porque as escolas, os professores das escolas são o pessoal da igreja, e desde pequeno todo mundo vai ouvir e vai ser ensinado de que Deus está acima de tudo. Como o clero é representante de Deus, o clero está acima da sociedade feudal. Logo abaixo nós temos a nobreza, né, que é os senhores feudais. E por baixo, lá embaixo, os servos, né, que está abaixo da sociedade. Cada um deles tem uma função dentro dessa sociedade, tá? O clero, qual a função do clero? Rezar e ensinar. A nobreza, por incrível que pareça, diferente do que vai ser na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, que isso vai ser bem diferente, a nobreza aqui é responsável por batalhar. É a única função de trabalho que ela tem. Ela tem a função de participar de guerras, porque vai haver guerras entre feudos muitas vezes. Um feudo querendo conquistar outro feudo para aumentar. Isso vai acontecer também no feudalismo. Quem é que vai fazer parte dessas guerras, dessas batalhas? Vai ser a nobreza. A nobreza é que são os cavaleiros, porque cavaleiro é um título de nobreza. Os servos, que muita gente poderia pensar, o servo deveria estar na guerra, não, porque o servo tem que cuidar das terras, enquanto eles estão todos lá cuidando disso, o servo está lá trabalhando, continua rendendo para ele o seu alimento, né, a continuação do seu feudo. Bom, nesse período é implementado a ideia do teocentrismo. Deus no centro do universo. Deus é a coisa mais importante. Por isso seguir as leis ditas pelo clero, porque seriam as leis de Deus. Tá? Então isso vai ser muito importante até para o controle que tinha naquela época. E para a gente terminar aqui, lembra que é bem resumido, a gente levaria horas e horas para falar sobre o feudalismo. A arquitetura. Existiam 2 tipos de construções durante o feudalismo. A gótica e a romana. Você tem base com Roma. A romana, ela são assim. São construções bem quadradonas, com esses arcos nas portas, nas janelas. E desse lado aqui, como a gente pode ver aqui, são construções góticas. Não é o gótico que a gente conhece hoje, que é o gótico da época dos anos 80 para os anos 90, que as pessoas que andam de preto, que pintam unha de preto, que passam lápis preto. Não, não estamos falando desse tipo de gótico, mas do gótico arquitetônico. O que seriam isso? Construções onde serão construções bem pontiagudas, sempre apontando o mais alto possível para o céu, porque está indicando lá a igreja, a catedral, que geralmente são as catedrais, apontando sempre para o céu, para o Senhor, para chegar mais perto do Senhor. Construções também elas vão ter esses vitrais
coloridos para a iluminação ser natural e ter o mínimo possível de iluminação mais com tochas, com iluminações artificiais. Então ele vai ter esses enormes vitrais coloridos para entrar o máximo de iluminação natural. E também, como vai ter na famosa Catedral Gótica lá de Paris, Catedral de Notre Dame, onde você vai ter também, como característica, além de tudo isso que eu falei, também as gárgulas. Mas por que as gárgulas? Porque elas vão representar o mal. Porque vai falar assim, nós temos Deus, mas temos que lembrar que também há os demônios. Então a gente precisa ser maior que eles, ser mais importante, mas sem esquecer que eles existem e que eles estão aí em torno da gente. E essa é a arquitetura medieval, tá? Então o que nós falamos na aula de hoje? Como surgiu o feudalismo com a queda do Império Romano, invasão bárbara, tivemos aí a vinda do povo para o feudalismo. A formação da sociedade com senhor feudal, com o surgimento com a importância do clero e com os servos trabalhando exaustivamente para sustentar o senhor feudal e poder ter aonde viver. E falamos também sobre a arquitetura do período. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula.